Olá pessoal, você sabia que a terceira lei de Newton pode ter sido a primeira publicação do mundo a tratar de impactos ambientais? Eu sei que dessa vez você deve estar pensando, meu Deus, que viagem, professor Vitor! Na prática, esse conceito de impacto ambiental, ele nasceu já no século XX, meados ali da década de 60, enquanto a terceira lei de Newton é de 1687 e que diz que, basicamente, para toda ação existe uma reação. E mesmo que isso seja uma metáfora, isso tem tudo a ver com o licenciamento ambiental e com impactos ambientais, que eu vou te explicar nesse vídeo, né? Então não saia daqui e acompanhe até o final para você ver que relação é essa de impacto ambiental com terceira lei de Newton. E eu resolvi trazer esse tema para você hoje porque justamente eu estava conversando com um colega que é analista ambiental dentro do órgão ambiental e a gente estava conversando sobre esse tema e ele me falou que grande parte dos processos de licenciamento ambiental que ele analisa, a maioria deles que tem sucesso é porque essa diferença entre aspectos e impactos ambientais ficou muito clara, essa compreensão é muito nítida. E eu faço um paralelo com todos os processos de auditoria de licenciamento ambiental que eu faço aqui também, e eu tenho percebido já que grande parte dos consultores já se antenaram para essa diferença e para a importância de nós separarmos as diferenças de maneira muito clara daquilo que é aspecto ambiental e daquilo que é impacto ambiental. E é por isso que no vídeo de hoje a gente vai trazer claramente qual que é a definição de cada um dos dois. Então a gente vai falar num primeiro momento qual que é a definição de impacto ambiental e logo em seguida a definição de aspecto ambiental. Então, se nós olharmos a definição de impacto ambiental trazida pelas Organizações das Nações Unidas, nós vamos ter lá isso numa conferência, na primeira convenção sobre avaliação e impacto ambiental transfronteiriço ali de 1991. Você vai poder encontrar na bibliografia inúmeras mesmo, definições de impacto ambiental. Mas eu gosto muito dessa aqui porque de alguma maneira ela sintetiza muito bem o que de fato é impacto ambiental. Eu estou colocando para vocês na íntegra aqui e vou ler aqui para vocês, né? Então, o impacto ambiental é qualquer efeito de uma atividade proposta sobre o meio ambiente, notadamente sobre a saúde, segurança, flora, fauna, solo, ar, água, clima, paisagem, monumentos históricos ou outras construções, ou a interação entre esses fatores. Então, se a gente parar para pensar, o impacto ambiental, ele na prática mesmo, ele é qualquer alteração no meio ambiente ocasionada pelo ser humano. Basicamente é isso. A gente consegue sintetizar que ela é a alteração, ou seja, algo que foi modificado, uma modificação em algum desses aspectos do meio ambiente. Então a gente está falando de uma alteração que pode ser na saúde, uma alteração que pode ser na segurança, na flora, na fauna, na água, no clima, né, na própria sociedade, nos monumentos históricos. Então qualquer alteração sobre esses fatores poderá ser considerado um impacto ambiental. E aqui é importante a gente esclarecer que basicamente, se a gente for parar para pensar, toda e qualquer atividade, ela vai de alguma maneira modificar ou utilizar recursos naturais. Então, de alguma maneira, ela vai, no final do dia, causar potencialmente um impacto ambiental. E no licenciamento ambiental, a gente tem que entender que o impacto ambiental, ele é uma consequência de alguma ação humana, apenas. Não tem nada além disso. O impacto ambiental, ele é uma consequência. Consequência do quê? Consequência de uma ação. E isso não tem nada a ver com poluição, e aqui eu não quero entrar no conceito de poluição, isso é algo que a gente pode tratar num outro vídeo, mas impacto ambiental é completamente diferente de poluição. O impacto é basicamente a alteração. Poluição a gente vai deixar para um outro momento, senão a gente vai misturar as bolas aqui. Mas então o impacto tem a ver com alteração. Assim como, de alguma maneira, eu falando aqui nesse vídeo, eu posso estar impactando você, né? Até porque o impacto ambiental, ele também pode ser positivo. Ele pode ser negativo, mas ele também pode ser positivo. E se o impacto ambiental é uma alteração, né? Algo causa essa alteração.
Ou seja, o impacto é uma reação a alguma ação. Olha o Newton aparecendo, né? Assim como propôs Newton lá em 1687, né? Da lei da ação e reação. Então, o impacto, na verdade, ele é uma reação a alguma ação. A gente pode fazer essa metáfora. É lógico que Newton, lá em 1687, ele não estava pensando em impacto ambiental, ele estava olhando lá sobre as leis da física, né? Até porque muito tempo depois esse conceito veio a ser trazido. Mas se a gente olhar num cenário macro, né? Num overview do que é a terceira lei de Newton, é a lei da ação e reação. Então, o impacto ambiental ele vai ser a reação a alguma ação. Alguma coisa precisa causar o impacto ambiental. E quem que é esse causador? Esse causador vai ser o aspecto ambiental. E é por isso que a gente precisa entender muito bem o que é aspecto ambiental. E para a gente entender o que é aspecto ambiental, é importante a gente dar uma olhada na ISO 14001, porque lá ela define o que é aspecto ambiental. Eu estou colocando para vocês aqui também. Ele diz que o aspecto ambiental é um elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que interage ou pode interagir com o meio ambiente. Ou seja, o aspecto ambiental ele tem uma relação direta com as características da atividade e a capacidade dessa atividade ou dessa característica de uma atividade em interagir com o meio ambiente que essa atividade está colocada, né? Ou seja, o aspecto ambiental é alguma característica da atividade que naquele meio ambiente ele pode, de alguma maneira, interagir e potencialmente causar um impacto ambiental. Bom, mas como é que a gente faz para descobrir, né, quais são os aspectos ambientais? Eu sei que assim parece estar um pouco teórico, né? Mas uma das formas, uma das ferramentas que a gente pode ter para identificar os aspectos ambientais é simplesmente considerar sobre o empreendimento, sobre aquela atividade, algumas questões, né? Então a gente pode listar aqui algumas questões como, por exemplo, emissões para o ar. Será que essa atividade tem alguma emissão para o ar? Ah, ela vai ter, porque ela vai ter uma caldeira e eu vou ter uma emissão para o ar. Ou ela vai ter alguma outra atividade, ela vai ter uma queima de combustível fóssil. Bom, se ela vai ter uma queima de combustível fóssil, eu vou ter uma emissão para o ar. O que pode acontecer com o meu ambiente a partir do momento que essa emissão aconteça? Bom, vai depender do que eu estou emitindo. Se eu estiver emitindo, de repente, um gás sulfídrico, vamos dar um exemplo aqui. Bom, o gás sulfídrico ele é um potencial causador de chuva ácida. Então, meu impacto ambiental vai ser a poluição e pode ser também a chuva ácida. Mas é importante a gente olhar outros parâmetros como lançamentos em água. Será que eu tenho lançamento de efluentes? Será que eu posso estar tendo que lançar? Será que o empreendimento, durante a sua fase de implantação, ele vai lançar de alguma maneira, durante a fase de terraplanagem, sedimentos em algum recurso hídrico? Será que eu tenho algum lançamento em terra? Será que vai ter disposição de resíduos ou não? Será que eu tenho uso de matéria-prima? Qual o tipo de matéria-prima? Qual o tipo de recurso natural que vai ser necessário, seja para a implantação, seja para a operação desse empreendimento que a gente está licenciando? Será que eu vou usar energia? Quais são as emissões de energia? Eu posso ter emissão de calor? Será que eu tenho calor? Será que eu tenho radiação? Será que eu tenho vibração? Será que eu tenho ruído, luz? Ou será que eu vou ter, de repente, a geração de algum rejeito ou algum subproduto, né? E como é que vai se dar? Será que esse empreendimento, essa atividade, ela vai ocupar alguma área pública? Ela vai ocupar um espaço? Ela vai alterar o uso do solo? São questões que a gente precisa observar e uma das formas da gente identificar melhor os aspectos ambientais é justamente relacionar a característica do empreendimento com essa listinha que eu acabei de passar. Então, olhar para o empreendimento e olhar para essa listinha e tentar entender quais são os aspectos ambientais. Porque se eu tenho um empreendimento que ele vai ter uma terraplanagem, a própria terraplanagem, a movimentação do solo é um aspecto ambiental. Não é um impacto ambiental como eu já vi muitas vezes por aí, dando esse exemplo da terraplanagem, porque afinal de contas o impacto vai ser o que vai acontecer com o meio ambiente a partir dessa necessidade de movimentar o solo. E uma das formas de a gente facilitar isso mais ainda é listar todas as atividades que o empreendimento vai ter, seja na fase de implantação, seja na fase de operação, e cruzar
com as condições ambientais, com a vegetação, recursos hídricos, o solo, o ar, o clima, né, com tudo aquilo que a gente viu, né, no começo desse vídeo, quando a gente falou inclusive da própria definição de impacto ambiental. E ali a gente vai conseguir encontrar quais são as ações, as etapas, as atividades intermediárias do empreendimento que tem de fato potencial de alterar o meio ambiente, ou seja, de causar impactos ambientais, sejam eles positivos, sejam eles negativos. Porque a partir do momento que você tem essa lista de aspectos ambientais, fica muito mais fácil você identificar os impactos ambientais, né? E aí sua avaliação de impactos ambientais vai ser muito mais eficiente, porque isso te abre as portas para que numa próxima fase você faça a devida classificação desses impactos ambientais. Afinal de contas, de nada adianta você simplesmente identificar os impactos ambientais potenciais de um determinado empreendimento sem classificá-los por grau de importância e gravidade, para que você possa, a partir desse grau de importância e gravidade, propor as medidas mitigadoras mais adequadas. Eu sei que isso às vezes gera uma confusão, mas então quer dizer que eu tenho que encontrar primeiro o aspecto para depois encontrar o impacto? Né? Isso às vezes pode parecer não fazer muito sentido. Mas eu tenho uma charadinha que resume muito bem isso. Se eu falar para você que o impacto de uma determinada atividade é a poluição de um manancial e a mortandade de peixes, e eu quiser mitigar esse impacto ambiental, será que a implantação, e eu falo isso muito nas minhas aulas, será que a implantação de uma estação de tratamento de efluentes é suficiente para mitigar esse impacto ambiental? Eu tenho certeza que alguns de vocês vão responder que sim, enquanto outros vão ficar meio sem saber muito bem o que responder, e alguns, talvez a grande maioria, pode responder corretamente. E a resposta correta para isso é que não. Uma estação de tratamento de efluente não vai ter condições de mitigar esse impacto ambiental. Por quê? Porque eu não conheço aquilo que está dando causa. Se porventura aquilo que estiver dando causa, nesse exemplo em específico, não seja o lançamento de efluente e seja na verdade um lançamento de um sedimento em razão da própria terraplanagem e da atividade que está acontecendo ali, uma estação de tratamento de efluentes não vai me ajudar em absolutamente nada. Por isso é fundamental a gente conhecer primeiro o aspecto ambiental para depois identificar os impactos ambientais e aí sim identificar as medidas mitigadoras ou de monitoramento e controle. Afinal de contas, o licenciamento ambiental tem essa finalidade, que é justamente mitigar os impactos ambientais respeitando as restrições ambientais impostas pela legislação. Pessoal, compartilhe esse tipo de conteúdo porque eu confesso para vocês que eu já cheguei a achar que a identificação de aspectos ambientais era bobagem, né? Simplesmente uma perda de tempo. Mas desde que eu passei a utilizar esse método nas minhas avaliações de impactos ambientais, eu percebi que nunca mais eu tive qualquer questionamento do órgão ambiental com relação a impactos ambientais. Não recebi mais nenhum ofício de complementação me questionando algo relacionado a impacto que não foi identificado ou medida mitigadora que não foi previsto. É por isso que é importante, né? E é por isso que eu estou aqui compartilhando esse tipo de conteúdo com você, para que você também tenha, né, essa compreensão e para que você não tenha mais nenhum questionamento nos seus estudos ambientais que você produz, né, ou que você auxilia a produzir na sua consultoria ambiental com relação a impactos ambientais. E se você chegou até aqui nesse vídeo, né, não deixe de curtir o vídeo, não deixe de compartilhar aí. Só compartilha para os seus 30 colegas mais queridos, né, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai chegar para eles e vai poder, de alguma maneira, auxiliar a trajetória profissional dos seus amigos. Tá certo, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.